Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, para vocês que estão fazendo o Evangelho, né, desde o início. Nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a lei, com as 3 revelações, não é? Moisés, Jesus e o Espiritismo, que nós falamos um pouquinho na nossa reflexão da semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança entre a ciência e a religião. Lembrando que vocês podem baixar o Evangelho da internet, Evangelho segundo o Espiritismo, em PDF, ou colocar um aplicativo no celular, ou comprar em alguma livraria, algum centro espírita, tá? Nós estamos com o nosso Evangelho, que é da editora Alta de Souza, mas não há necessidade de ser da editora Alta de Souza. O Evangelho segundo o Espiritismo possui várias traduções e várias editoras, né? O conteúdo é sempre o mesmo, talvez com algumas palavrinhas diferentes. Nós vamos então falar mais um pouquinho hoje para que a gente possa compreender, dando seguimento à nossa proposta de estarmos auxiliando vocês a fazer o Evangelho no lar de uma forma simples, né? Lembrando que também a gente, para compreender a doutrina espírita, nós precisamos nos aprofundar nos estudos, né? Precisamos frequentar uma casa espírita, participar das atividades que as casas espíritas oferecem em qualquer parte do país, não é? Estar participando da reunião pública, das escolas de estudos espíritas que toda casa espírita tem, das atividades assistenciais, né? Que esse aqui é apenas mais um ponto de apoio para vocês que de repente não estão podendo sair de casa por causa da nossa questão do Covid-19 agora, ou que não conseguem ir, né, ao centro espírita por um motivo ou outro. Mas o Evangelho no Lar, independente de você frequentar uma casa espírita ou não, ele deve ser feito por todas as famílias, né, do planeta Terra. Deveria estar implantado em todas as casas, todas as famílias do planeta Terra, para que nós possamos parar uma vez por semana, durante 30 minutinhos, para relembrarmos os ensinamentos do Cristo, porque somente esses ensinamentos, que é o exercício da fraternidade, vai fazer com que a nossa vida melhore, com que o planeta melhore, e nós realmente possamos ser felizes. Então vamos hoje fazer mais uma reflexão, vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, pedindo o teu amparo de amor e luz para o nosso momento do Evangelho. Agradecemos mais essa oportunidade que nos dá e pedimos que abençoe a nossa família e todas as famílias que se reúnem neste planeta para compreender melhor os seus ensinamentos. Nos auxilia, Senhor, a prestarmos atenção, mais uma vez, no que nos ensina, mas acima de tudo nos ajuda a praticarmos no nosso dia a dia. Sê conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então hoje nós vamos continuando o capítulo 1, nós vamos ler um pedacinho, que também é um pedacinho curto, a aliança entre ciência e religião. Porque nós sabemos que ciência e religião nunca, né, tiveram assim, uma boa amizade, né, antigamente. Hoje em dia já nem tanto mais está assim, mas eram sempre antagônicas, né? A religião parece que se achava dona da verdade e a ciência também, a outra parte, se achava também dona da verdade. E nunca se entendiam. E nós temos que entender uma coisa, que a ciência, ela é também uma obra de Deus. Não tem como escapar da criação, né, desse ser superior, né, porque tudo que está dentro da ciência está na lei da natureza, que a lei da natureza é a lei de Deus. E a religião também não pode, né, descrer da ciência, achando que é tudo muito miraculoso, que é tudo sobrenatural. Porque, na verdade, não é nada sobrenatural. Tudo na vida está dentro das leis da natureza, das leis científicas, mas que, apesar das leis, nós usarmos esse termo científico, elas são leis divinas e que regem todo o universo. Então, vamos ler um pouquinho aqui para que a gente possa pegar uma linha de raciocínio, né? O que está no Evangelho segundo o Espiritismo.
A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, mas possuindo o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se uma for a negação da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, pois Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditou existir entre estas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao intenso exclusivismo, tanto de uma quanto de outra. Daí, um conflito que gerou a incredulidade e a intolerância. Então, nós temos que entender que tudo que existe no universo é obra de Deus. Então, Deus não pode ir contra a ciência ou contra a religião, porque isso é um contrassenso. Porque a religião é uma religação com Deus, você está ligado com Ele. Porque todos nós sabemos que existe um ser superior, que rege essa maravilha do universo e que a própria ciência fica encantada de ver toda a estrutura que existe no universo de forma totalmente disciplinada, de forma totalmente organizada, e que isso não pode ser obra do acaso. E a própria religião também tem que entender que muitas vezes esses fenômenos que nós achamos que são miraculosos, que são sobrenaturais, na verdade eles não são, não existe nada sobrenatural. É tudo muito natural, dentro da lei divina, dentro da lei científica, dentro da lei da natureza. Nós não podemos escapar dessa perfeição, dessa direção superior, né? Desse o nome que quiser, Deus, né? O Criador, ou outros nomes, porque não importa o rótulo, mas nós sabemos que inclusive está na nossa mente, na nossa intuição, e as próprias leis de Deus estão dentro da nossa consciência, que existe esse ser superior que rege de forma disciplinada e organizada o universo. E todas as leis que nele estão contidas, as leis e os fenômenos da natureza. Então, por isso que a ciência e a religião, que é religar com Deus, e a ciência, que vai tratar de todos os fenômenos naturais, né, elas têm que estar unidas. Porque a própria ciência não vive sem o Criador, porque ela não tem a resposta para tudo. Ela pode estudar aquilo que já existe, mas ela não cria nada. Então, nós temos que sempre entender que religião e que ciência andarão juntas cada vez mais. E esse é o objetivo do Cristo, que no futuro as duas se complementem, não que fiquem dispersas umas das outras, né? O grupinho religioso se achando dono da verdade e o grupinho científico se achando dono da verdade. Na verdade, um complementa o outro. Tudo que existe faz parte da lei da natureza. A lei da natureza, ela é divina. E o que a ciência estuda dentro de tudo que é científico e natural também é divino. Nós temos que entender isso, que existe esse ser, né, que quer o progresso do planeta e que nós só vamos conseguir esse progresso quando nós conseguirmos entender que nós temos que ser unidos e que, na verdade, uma coisa está unida com a outra, queiramos nós ou não. Mesmo que a gente resolva fazer parte do grupo religioso e achar que tudo é paranormal, que tudo é sobrenatural, não é. E mesmo que queiramos fazer parte apenas do grupo científico, achando que é tudo racional, né? Que não existe nada além disso, também não é. Porque quanto mais se aprofunda no estudo da ciência, mais não se busca respostas, né, que não tenha algo por trás de todos esses fenômenos que se estudam cientificamente também. Então, continuando aqui, ele vai falando assim: os tempos são chegados
em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado deliberadamente sobre alguns desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve considerar o elemento espiritual, em que a religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Portanto, ciência e religião, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e marchando em harmonia, irão se prestar um mútuo apoio. E a religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência inabalável, porque estará conforme a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Então, nós estaremos, e já estamos a um certo ponto, ainda não completamente, né, como Deus programou, porque quando você diz, a gente lê aqui, durante um certo tempo, um véu foi lançado no nosso conhecimento. Nós já falamos outras vezes que a nossa evolução, ela acontece dessa forma. Nós vamos aos poucos progredindo e vamos encontrando respostas para os nossos questionamentos. E o Criador, através dos seus prepostos, né, dos seus auxiliares, dos espíritos iluminados que vêm até nós, o maior deles que veio para esse planeta foi o Cristo, vão trazendo aos poucos as mensagens, as orientações e novos ensinamentos, vão levantando o véu, que é o termo que eles usam, né, para a nossa mente, que vai ficando cada vez mais lúcida. Porque esse é o progresso da humanidade. Aos poucos nós vamos evoluindo. E nós temos que perceber isso porque a gente vê a nossa história. Hoje nós temos mais lucidez, mais raciocínio, mais conhecimento do que a gente tinha 100 anos atrás. E indo mais para trás do que há 200 anos, 500, 1000 anos, não é? Então, na nossa história, a gente vai verificando que a gente vai progredindo. Nós vamos adquirindo novos conhecimentos, que nós vamos descobrindo novas coisas, descobrindo, mas não inventando, não é? As coisas que sempre existiram e que muitas vezes o Criador não permitiu que nos fosse mostrado porque ainda não era o momento. Então, agora, com o passar do tempo, a ciência e a religião vão começar a se unir, porque nós temos que entender que nós não vivemos sem o Criador, que tudo que acontece é lei da natureza, então é científica. Mas tudo que é científico é lei da natureza, mas é divina. Porque a própria ciência não inventa nada. Ela apenas modifica e cria partindo de um ponto que já existe. Ela não consegue criar nada, ela modifica alguma coisa. Dentro, né, dessa questão científica em que ela pode manipular os átomos, que ela pode manipular todas as questões da natureza, né, que elas pode manipular todas essas energias, que pode manipular toda a questão científica mesmo, né, que a gente que não entende muito de ciência não encontra muito bem os termos para poder falar. Mas qualquer experiência científica, né, ela não é inventada, não é o ser que inventa, né, não é o cientista que vai inventar. Ele vai transformar baseado em alguma coisa que ele já viu que já existe. E ele transforma aquilo com a permissão do Criador. E nós não podemos esquecer que tudo que nós temos vem do Criador. Até a própria inteligência que nós temos para conseguirmos, né, modificar alguma coisa, para conseguirmos estudar, para conseguirmos aprender, para conseguirmos sermos cientistas, nós temos que ter inteligência, e essa inteligência é permissão também do Criador. Quando muitos não conseguem ter essa inteligência e muito mal conseguem raciocinar. Então, nós temos que começar a olhar também por esse lado, né, superior. Né? A gente volta para aquela questão dessas divergências que existem na sociedade. Não é o acaso. Não são experiências científicas também que vão detectar alguns problemas genéticos.
Mas os problemas genéticos, a doutrina espírita explica que ela vem de resgates do espírito. E nós, os religiosos, também não podem pensar que tudo é castigo de Deus, que tudo é miraculoso, que tudo é sobrenatural. Porque tudo que acontece no plano espiritual, através de lei de ação e reação de causa e efeito, ela vai se refletir no plano da matéria, que é aquilo que a ciência estuda. Então, tudo faz parte de uma lei absolutamente natural. Não existe nada fantástico, não existe nada sobrenatural. Tudo é explicado de forma simples, de forma natural e de forma divina. Quando a gente começa a pensar, né, na maravilha que é o universo, na maravilha que é o nosso próprio corpo, o nosso organismo, quando nós aprofundamos, nem precisa ser muito, né? Se estudar profundamente, não, nem precisamos entender muito de anatomia, mas uma ligeira pesquisa que você faça na internet, que você vá, né, ver o funcionamento do seu organismo, é fantástico, ele é um universo à parte. Isso não foi criado pelos cientistas, eles estudam aquilo que já existe. E o nosso organismo, né, ele tem os reflexos daquilo que o espírito vai colocar nele diante de experiências do passado. Então a gente resume tudo sempre no quê? De que nós somos o reflexo do nosso comportamento. Dentro da aprendizado da doutrina espírita, nós somos o reflexo hoje do comportamento que nós tivemos no passado. Por isso a necessidade do exercício, da fraternidade, do amor ao próximo, né, de tentarmos controlar nossas emoções, de buscarmos sermos fraternos, para que a gente, transforme o mundo num lugar melhor e sejamos todos amigos uns dos outros, ajudando o planeta a progredir cada vez mais. A ciência encontrando seus recursos para minimizar as dificuldades físicas que nós teremos, porque a gente virá com as dificuldades físicas, com problemas orgânicos, porque o nosso espírito ainda está desequilibrado, nós temos dívidas do passado para resgatar, que nós ainda não entendemos o recado divino, o recado da saúde, que é o recado divino, que é fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Esse é o recado para manter a nossa saúde. Enquanto nós ainda não conseguimos controlar nossas emoções e estivermos agredindo a lei maior de amar-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós também estaremos dependendo da ciência que vai buscar, muitas vezes, o recurso para tentar minimizar os nossos sofrimentos físicos. E tudo isso é divino. Tudo isso é bondade divina para que nós possamos nos auxiliarmos uns aos outros. Fora o progresso imenso que virá com o futuro. Vamos ler mais um pedacinho aqui? A ciência e a religião não se entenderam até hoje porque, vislumbrando cada uma as coisas segundo seu exclusivo ponto de vista, repeliam-se reciprocamente. Faltava algo para preencher o vazio que as separava, um elo que as aproximasse. Esse fator de união reside no reconhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas relações pela experiência, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, a razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi derrotado. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e aprimora os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, alcança sua plena realização e vai assinalar uma nova era na humanidade.
Fácil é prever as consequências de tal revolução, produzirá inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém será capaz de se opor, visto que estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, todos os fenômenos que acontecem dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita é o elo de religar a religião, né, que não pode ser fantasiosa nem achar que tudo é sobrenatural, com a ciência, que não pode achar que tudo é materialismo. Existe esse elo de ligação, que é justamente a explicação da doutrina espírita para esses fenômenos que são espirituais e que se materializam. Então, um complementa o outro. Quando os dois estiverem realmente compenetrados da maravilha que vai ser reconhecer todos os fenômenos espirituais como fenômenos naturais que podem ser estudados pela ciência para melhorar muito mais, né, a qualidade de vida da humanidade, o nosso planeta vai estar realmente entrando no planeta de regeneração, naquela estrada do progresso em que não vai mais parar. Daí vai ser só questão de tempo para que sermos cada vez mais felizes, para encontrarmos a solução para todos os problemas, para realmente nós buscarmos o caminho da compreensão, o caminho da fraternidade, o caminho do auxílio mútuo. Ciência e religião, elas andarão juntas, porque a ciência irá ver que não é materialismo apenas, que tem a espiritualidade junto, que tem o espiritismo está inserido ali, que os espíritos estão inseridos naqueles fenômenos. E os religiosos irão entender que tudo o que acontece de efeito que nós achamos que é sobrenatural não é, está dentro das leis da natureza e das leis científicas. E com isso se poderá criar um mundo muito melhor, muito mais fraterno, muito mais unido, buscando sempre melhorar a qualidade de vida de todos os seres. Enquanto nós ainda não conseguirmos, né, nos afastarmos das nossas dificuldades emocionais, não conseguimos perdoar, né, não conseguimos resgatar as dívidas do passado ou estarmos fazendo mais algumas com as nossas dificuldades de relacionamento, nós estaremos sempre doentes fisicamente. E a ciência vai nos auxiliando, né, a nos curarmos, né, do efeito, que é muito válido, porque ela vai buscando, né, uma forma sempre de melhorar a nossa vida, né, de curar os efeitos que são necessários, mas nós temos que aprender a curar a causa. A causa de por que nós ficamos doentes, que o efeito daí será a doença. Mas com a união da religião, com a união da ciência, com a modificação do ponto de vista dos dois, quando nós olharmos realmente para o Criador e saber que Ele que comanda tudo, que Ele que permite tudo, que Ele que nos dá todos os recursos que nós precisamos para ser felizes, aí sim ninguém segura esse planeta. Nós realmente vamos passar para o planeta de regeneração e seremos imensamente felizes, andando de mãos dadas uns com os outros. Então fica a mensagem para nós, se vocês quiserem se aprofundar mais nos estudos, né? Não esqueçam dos livros, né? Leiam muito, né? Todos os livros que a doutrina espírita oferece, todos os livros do Chico, do Divaldo, de tantos outros médiuns, né? A literatura espírita, ela tem centenas de livros para que possa clarear a nossa mente, né? Ampliar a nossa visão do mundo, porque 20, 30 minutinhos de evangelho é apenas o início para que a gente possa iniciar-se algumas perguntas, né? Fazer algumas perguntas para que a gente possa buscar respostas, para que possa acender uma pequena luzinha, um fósforozinho na mente da gente, né? Começar a fazer alguns questionamentos para que nós possamos buscar respostas maiores, né? Que é um leque de opções e para que nós possamos raciocinar e encontrarmos as nossas respostas por nós mesmos, tá certo? Então, coloquem a água na mesa, vamos acalmar o nosso coração, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje e vamos fazer a nossa prece, então.
Divino Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos desse essa noite de estarmos estudando o seu Evangelho. Pedimos, Senhor, que fluidifique a nossa água, colocando nela o remédio necessário, a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Agradecemos a oportunidade do estudo, Senhor, e pedimos que nos auxilie para que a cada dia possamos colocar os seus ensinamentos em prática, tornando-nos pessoas melhores. Abençoa a nossa família, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta de expiações e provas, e dá-nos força e coragem para que possamos levar adiante todos os nossos compromissos. Sê conosco, Mestre querido, e nos ampara hoje e sempre, que assim seja.